Hoje é dia 14 de julho de 2023, uma sexta-feira. É o dia que eu tenho para fazer as gravações sobre economia, do canal Economista Aprendiz. E eu estou começando neste exato momento uma nova playlist de microeconomia, de um livro que foi aquele, pelo menos desse autor, que nós utilizamos na graduação. Um deles, não era somente esse. Geralmente numa disciplina você usa mais de um livro. Mas aqui para o canal eu vou tentar construir, aliás, vou tentar não, mas vou construir uma playlist de microeconomia utilizando este livro, só não sei até quando ou até que ponto conseguirei, né? Hoje, então, é só uma apresentação mesmo dessa playlist, dizendo, lendo aqui a capa mesmo do livro e as informações que tem na capa sobre microeconomia e quais os assuntos que pretendo trazer por aqui, beleza? O livro é esse, então, do Hal Varian, ou Varian, depende de como que você está lendo aí, Microeconomia, Princípios Básicos. O que é que diz, então, já na capa? A teoria microeconômica é a base de toda análise econômica. A teoria microeconômica é a base de toda análise econômica. Recentemente, até a teoria macroeconômica tem buscado seus fundamentos microeconômicos para explicar o comportamento dos agentes e sua influência sobre as variáveis macroeconômicas. Portanto, impossível ser economista, impossível entender, por exemplo, o comportamento do mercado financeiro ou o impacto de medidas econômicas do governo sem conhecer a teoria microeconômica. O principal objetivo da microeconomia, olha só, coisa importante aqui. O principal objetivo da microeconomia é estudar modelos de comportamento dos agentes econômicos como consumidores e produtores. Para quem está acompanhando lá na playlist de Introdução à Economia, lá do Mankio, nesse livro aqui, eu estou justamente avançando no livro, né? E acabei de hoje gravar, inclusive, um vídeo, já foi ao ar essa semana, sobre fronteira de possibilidade de produção, que é um dos modelos que o Mankio traz como modelo básico, modelos econômicos básicos. Então, teve o primeiro, que foi o diagrama do fluxo circular, e aí o segundo. E aqui, pelo que nós estamos já observando, o principal objetivo da microeconomia é estudar modelos de comportamento dos agentes econômicos, como consumidores e produtores. Então, nós temos dois agentes nesse processo. Lembrando que modelos servem para quê? Para trazer uma simplificação que ajude a compreender a economia. Por ser de natureza abstrata, a teoria microeconômica é também uma das matérias mais difíceis, às vezes tornando-se um obstáculo para muitos estudantes. E, de fato, eu quero dizer que na graduação, na Faculdade de Economia, microeconomia é uma das matérias mais difíceis mesmo. Os alunos se batem bastante para compreender, e isso que a gente tem em conceitos bem básicos, bem elementares, que pelo jeito como é passado na aula dá para perceber que a gente está tendo só uma pincelada, alguma coisa bem por cima, sabe? Mas também já ouvi dizer que no mestrado, para quem vai para essa área do mestrado em economia, a coisa é bem mais pesada, bastante matemática. Eu já tenho uma noção do que me aguarda nesse livro, uma vez que a gente utilizou ele em partes, né, na graduação, mas eu sei que a coisa vai ser bem pesada e meu objetivo aqui no canal é só trazer uma ideia geral, tanto para mim mesmo, que estou aqui aprendendo enquanto estou compartilhando a informação, como para quem estiver assistindo para ter uma ideia. Antes de continuar lendo o livro, deixa só eu trazer uma ideia do que seja microeconomia de acordo com o Mankio, porque isso eu ainda não gravei lá na playlist, eu estou quase chegando nessa parte. Aliás, eu chegaria nessa parte semana que vem, mas eu já resolvi antecipar e começar a playlist de microeconomia, trazendo uma introdução, né? Microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados. Microeconomia é o estudo de como as famílias e empresas tomam decisões e interagem nos mercados, beleza? Isso segundo Mankio. Macroeconomia, o estudo dos fenômenos da economia como um todo, incluindo inflação, desemprego e crescimento econômico. Então, macro é uma coisa ampla que envolve inflação, desemprego e crescimento da economia, enquanto que micro é uma coisa, como diz a palavra, microeconômica voltada para o comportamento
de como as famílias e as empresas tomam suas decisões, né? Então, beleza, vamos voltar para o variando. Tô gostando disso aqui, eu acho que eu vou levar muito tempo para concluir essa playlist de microeconomia, mas garanto que é uma coisa bem interessante para mim e para quem estiver assistindo. Então, vamos repetir o principal objetivo da microeconomia: estudar modelos de comportamento dos agentes econômicos como consumidores e compradores. Por ser de natureza abstrata, a teoria microeconômica é também uma das matérias mais difíceis. Beleza. Além disso, faz parte das matérias que adotam um estilo científico de comunicação, encontrar princípios fundamentais, traduzíveis em equações, de tal forma que seja possível calcular e prever o que aconteceria sob diversas circunstâncias. Essa forma de comunicação exige dos estudantes, além da capacidade de abstração, conhecimento de cálculo suficiente para traduzir os princípios fundamentais das sentenças matemáticas. Olha só, quando eu tive microeconomia na faculdade, a gente teve microeconomia 1 e 2, é uma matéria anual. Hoje a gente teve só agora eu não lembro se a gente teve microeconomia só, é 1 e 2, né, porque depois tinha as férias do semestre. Mas eu percebi assim que tinha sim muita matemática, muita coisa que você tinha que calcular ali. Mas também eu notava que havia conceitos abstratos teóricos importantes por trás. E eu acho que essa vai ser, eu acho não, mas eu vou tentar seguir por essa linha aqui no canal na construção dessa playlist de microeconomia. Porque por mais que eu tente explicar ali o cálculo matemático em si, eu acho que num vídeo em que eu nem sequer faço a edição, não sei se vou conseguir, mas eu quero apenas explicar a ideia, a abstração que existe por trás, o conceito teórico, não tão matemático. Quem quiser entender mais sobre isso aí vai ter que comprar o livro mesmo e ver os exemplos, tentar praticar isso, porque o vídeo aqui acho que eu nem sei se consigo fazer isso. Além de que a minha capacidade de matemática é reduzida, né? Eu reconheço isso, eu até pensei em cursar a graduação de matemática mesmo, bacharelado, né, para ter uma noção melhor, mas não sei, eu acho que eu vou já quase meio que desistir dessa ideia. Essas duas dificuldades, ou seja, a natureza abstrata, que é difícil, e a questão matemática, fazem com que a maioria dos livros texto em microeconomia procurem ser menos abstratos ou excessivamente matemáticos. Então existe ou são muito matemáticos ou pouco abstratos. O grande mérito do livro do Varian é apresentar os princípios básicos da economia sem cometer nenhum dos dois equívocos, apresentando a primeira abordagem analítica de microeconomia para a graduação. Outros méritos de Varian, além de metodologia de trabalho adotada e da atualidade dos assuntos abordados, são o rigor e a clareza dos textos e da argumentação. A metodologia adotada é a principal responsável pelo sucesso do mercado mundial que o livro está aí. Aqui ele explica, né? A matemática é compreendida como uma linguagem adicional e permite explorar com maior simplicidade. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma informação interessante aqui. Beleza, então é isso. Então já descobrimos que vai ser um livro denso, pesado, mas menos denso e menos pesado do que outros livros de microeconomia, tá bom? Sempre vou me esforçar, na verdade, por trazer esse conteúdo aqui para o canal, mesmo que fazendo a leitura por partes e devagar. Tá, então agora vamos aos temas que eu pretendo trazer. Vou seguir ao pé da letra todo o conteúdo, mesmo que eu traga um parágrafo no vídeo, é isso que eu vou fazer. E serão, vamos ver aqui quantos capítulos tem esse livro. Esse livro tem 36 capítulos e cada capítulo tem pelo menos 10 tópicos. Então serão muitos vídeos, beleza? Então vou mencionar os capítulos, beleza? Então eu teria um capítulo todo sobre o mercado, que a gente vai entender desde curva de oferta, curva de demanda, eficiência de Pareto, entre outras coisas. Capítulo 2 sobre restrição orçamentária. Capítulo 3 sobre preferências. Capítulo 4 sobre utilidade, que é aquela questão de utilidade marginal. Capítulo 5 sobre as escolhas, então sobre a escolha ótima. Capítulo 6 sobre demanda. Capítulo 7, preferências reveladas. Capítulo 8, a equação de Slutsky. Capítulo 9, comprando e vendendo. Capítulo 10, escolha intertemporal. Capítulo 11, mercados de ativos. Capítulo 12, incerteza. Capítulo 13, ativos de risco. Capítulo 14, o excedente do consumidor. Capítulo 15, demanda de mercado. Capítulo 16, equilíbrio.
capítulo 17, leilões, capítulo 18, tecnologia, capítulo 19, maximização do lucro, capítulo 20, minimização do lucro, capítulo 21, curvas de custo, capítulo 22, a oferta da empresa, capítulo 23, a oferta da indústria, capítulo 24, monopólio, capítulo 25, o comportamento monopolista, capítulo 26, o mercado de fatores, capítulo 27, o oligopólio, capítulo 28, a teoria dos jogos. A gente teve isso aqui também na graduação, bem pouco, mas tivemos. Capítulo 29, trocas, capítulo 30, a produção, capítulo 31, bem-estar, o 32, externalidades, nós também tivemos na graduação, capítulo 33, legislação e teoria econômica, capítulo 34, tecnologia de informação, 35 nós também tivemos na graduação, bens públicos, capítulo 36, informação assimétrica, muito interessante esse conteúdo. E é isso. Eu poderia muito bem selecionar apenas aqueles conteúdos que eu mesmo tive na graduação, que não foram todos esses aqui. Com certeza não foram todos esses aqui, até porque nem daria tempo. Mas aqui pro canal, com muita paciência, eu vou tentar trazer todos esses aqui. E para mim vai ser muito interessante para eu aprender também. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que tem muita coisa em microeconomia que, por exigir muita matemática, por isso que em economia a gente inclusive tem disciplinas como cálculo 1 e 2, não tem como eu explicar, né? Porque envolve derivada integral, então de modo geral eu apenas farei a citação dessas fórmulas matemáticas e o conceito abstrato, beleza? Então eu fico por aqui e está iniciada a nova playlist do canal que me empolgou bastante. Agora, bora lá!